Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 15 horas e 21 minutos, horário de Manaus, aqui no setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. E nessa tarde eu quero trazer mais uma reflexão. Essa reflexão é a reflexão número 246. Pela misericórdia de Deus, já estou chegando quase a 300 reflexões nesse canal. Você que ainda não é inscrito nesse canal, que quer se inscrever, vai lá e pesquisa lá, obra missionária Construindo Shalom. Se inscreva para que você possa estar recebendo as reflexões atuais. Vai lá no sinozinho e toque lá no sino para que você possa receber as notificações toda vez que eu colocar uma reflexão nova no canal. E nessa tarde, já domingo, quero trazer uma reflexão voltada à questão das nossas desculpas. Hoje nós vemos que a maioria estão se perdendo por causa das desculpas. Ninguém quer assumir erro, Ninguém quer verdadeiramente pagar o preço. Todo mundo quer ter as coisas fáceis, e a vida não é construída com coisas tão fáceis. A vida do ser humano, ela é construída com suor, com força, com esforço. Isso quer dizer que após a queda do homem, não existe mais jeitinho fácil para poder você conquistar as coisas. Após a queda do homem, o próprio Deus falou que tudo que o homem fosse fazer era do suor do seu rosto. E a mulher teve também a sua porção. Então eu quero chamar a atenção nessa reflexão nessa tarde, baseado no livro de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Você pega a sua Bíblia aí e abra lá no capítulo de Gênesis, capítulo 3, para que você possa aprender mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque o que nós vemos hoje, na atualidade, são muitos, não é pouco não, se perdendo, muitos que verdadeiramente estão descendo a sepultura porque fizeram a sua escolha certa, mas no percorrer da sua caminhada não resistiram à pressão que é o sistema que o mundo opera diante dos filhos de Deus. Então, a partir do momento que você toma uma decisão, aceita Cristo, aceita aquilo que Deus tem para a sua vida, e você retorna não querendo mais aquilo que Deus projetou para você, a Bíblia fala que é impossível. Uma vez você fazendo a escolha, não tem mais retorno, porque Deus não fez o homem como um robô, de maneira nenhuma. Mas uma vez você fazendo essa escolha, porque Deus deixou a escolha para o homem seguir, como seja o livre-arbítrio, como diz alguns teólogos, Alguns teólogos, eles fazem a sua defesa voltada à questão do livre-arbítrio. Já tem os teólogos que já defendem a questão da livre escolha. Mas que seja livre-arbítrio ou livre escolha, mas o homem tem que tomar uma decisão. Ele não pode ficar em cima do muro. E a partir daquele momento que o homem toma a decisão de servir a Jesus Cristo, ele não tem mais como retornar. Porque nós vemos aí o verbo desviar. Na verdade, esse verbo desviar, se você for ver nos originais, desviar é algo que você não tem mais como você ter mais uma oportunidade para retornar a uma reconciliação com Deus, de maneira nenhuma. Então, eu não gosto muito de usar esse termo desviar, de maneira nenhuma. Mas, nas circunstâncias que nós vemos hoje, dá para a gente compreender que muitos estão saindo da presença de Deus por causa das decepções, por causa dos mal entendimentos, e isso
não é culpa absolutamente de ninguém de terceiro. A culpa é da própria pessoa. Então, se eu costumo dizer que se você não vencer a você mesmo, não tem como você vencer os seus adversários imaginários, os seus adversários no campo espiritual, os seus adversários no campo físico, não tem como. Ou você vence a você mesmo, a si mesmo, ou você não tem vitória. Quando nós aceitamos a Cristo, é quando nós vencemos a nós mesmos. Porque a Bíblia fala que nós temos que renunciar a nós mesmos. O que é renunciar a si mesmo? É vencer. Você se venceu. Para poder você seguir a cruz, seguir a Jesus, tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus. Então, temos que estar ciente disso, que quando nós aceitamos a Jesus, não existe mais livre arbítrio para aqueles que aceitam Cristo. Uma vez você aceitou Jesus, acabou a livre escolha, o livre arbítrio caiu por terra. Agora você é escravo, não tem mais retorno. Pegou no arado, não tem mais retorno. Porque a partir do momento que você pega no arado, que é a sua fé com o Senhor, e retorna atrás, e depois fica louvando outro Deus, ou seguindo outra coisa além daquilo que você aprendeu, ou tentar da mesma fonte sair água doce e água amarga, o próprio Deus ele não aceita. Ou você é morno ou você é quente. Não existe o terceiro caminho. Um terceiro caminho é aquilo que o homem ele quer criar. Sempre o homem quis criar um terceiro caminho. E isso não existe um terceiro caminho. Não existe, absolutamente não existe. Então o terceiro caminho é aquilo que o homem quer criar nesse sentido. Eu não vou servir a Deus, mas também não estou servindo a Satanás. Ele se sente assim, que está fazendo a coisa correta fora dos princípios de Deus. Pessoas que louvavam na igreja, que eram uma bênção na igreja, saíram da igreja, dizendo decepcionado por A e B, e aí dizem, larga Jesus, mas aí fica com aquele temor que ainda está louvando as músicas da igreja e louvando as músicas do sistema do mundo. E isso não combina. Porque não tem como você ser santo e profano ao mesmo tempo. Ou você é santo, ou você é profano. Não existe um terceiro caminho, aonde você cria esse terceiro caminho e vai tentar levar a sua vida, porque a vida era curta. Eu sempre, se você que é inscrito no meu canal, você pegar todas as minhas reflexões, ela tem um histórico. É uma linha de raciocínio direto. Ela não muda de jeito nenhum. Eu estou na reflexão número 246. Na reflexão 244 e 245, você pode revelar que você vai ver verdadeiramente algo que eu falei na reflexão 244, 245 e os acontecimentos mundiais que estão acontecendo, e depois você vai ver. Você vê. Então, todas as reflexões que eu trago aqui no canal são reflexões que Deus passa para mim. E nessa tarde eu estou trazendo mais uma reflexão para que você possa acordar. Essa semana mesmo estive aí conversando com uma pessoa, e essa pessoa falando que o seu esposo está dando trabalho. Era uma pessoa que vivia dentro da igreja, foi consagrado a obreiro dentro da igreja, louvava dentro da igreja, e de repente ele se mudaram para outro setor, e nesse setor ele resolveu a não servir mais a Deus, e cair na farra, cair na bebedeira de novo, porque a sua família é toda beberrã, toda do alcoolismo, todos não têm família, largado das suas esposas, faz o que quer da vida. Então ele tendo uma esposa fiel com Cristo, resolveu ficar nesse mundo paralelo, largar de louvar o Senhor para estar louvando lá no mundo, bebendo cachaça, ou lá se não tiver até se prostituindo, e deixando a sua esposa em casa para fazer essa coisa. A esposa chega
coloca ele na parede e fala que está falando errado, e ele, cego, diz que está tudo certo, quem está errado é ela. Então a gente vê que essas coisas Deus não deixa se escarnecer. Não deixa. Eu falei para essa pessoa que se essa pessoa que está fazendo isso com a esposa dela não tomar uma posição, né, verdadeiramente o dia é curto, porque a Bíblia fala que não dá para nós servir a dois senhores. Ou seja, não dá para servir a dois senhores, e principalmente para quem já servia Jesus e, como diz o ditado, desviou, largou os princípios de Deus para poder cair na farra e ficar zombando, porque isso é uma zombaria. Então vai chegar o momento de Deus mandar o carteiro celestial e entregar a carta na mão dele. E aí, meu filho, hoje é teu último dia. Hoje é teu último dia. Você não vai ter escolha. Você não existe mais livre-arbítrio. Mas é a questão de agora, tu vai retornar ou vai ficar aí? Porque a escolha ele já fez. É a questão de retorno. É uma reconciliação. A reconciliação não é você ter uma nova oportunidade. Não, ele está dando uma oportunidade. Apenas que a pessoa afastou daquela oportunidade e está fazendo aquilo que o sistema do mundo quer. Que esse sistema do mundo ele é interligado a Satanás. Porque não existe um terceiro sistema. Não existe. Só existe um sistema maligno. Não existe dois sistemas malignos. É só um. Então a Bíblia fala que ou você ama a Deus ou ama o sistema do mundo. E quem ama o sistema do mundo, o amor do Pai não está nele. A questão é que muitos estão perdendo a sua bênção com a verdade nas mãos. A pessoa com a Bíblia na mão, a palavra de Deus na mão, estão perdendo a sua salvação, estão descendo a sepultura, porque acham que aquilo que recebeu de Deus não é suficiente para levar a sua vida. Então é inaceitável um obreiro, um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista, uma missionária, um membro comum de uma determinada denominação que frequenta uma igreja ou que é crente naquela igreja e larga aquela igreja, sai daquela igreja para poder servir o sistema do mundo e depois ficar falando algo paralelo relacionado à questão da sua fé. Ou você tem a fé em Jesus ou não tem. Não dá para você, da mesma boca, você estar louvando aquilo que é do mundo e aquilo que é da igreja. Não existe isso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá apoio relacionado a isso. Então as pessoas estão perdendo as suas vidas no sentido físico e espiritual porque não quer obedecer absolutamente à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente para tudo. Não precisa. Mas é porque eu estou sofrendo. Sofre. Quem é esse que não sofre na presença de Deus? Quem é esse que não passa por aflições? O próprio Jesus Cristo passou por aflições. Nós somos melhor do que Jesus? Não somos melhor do que Jesus. De maneira nenhuma. Então, o próprio Jesus Cristo ele falou: no mundo vocês vão ter aflições. Está no plural. Aflições. Mas aí ele vai falar na parte B: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus fala: eu venci o sistema do mundo. E todos aqueles que estão estão arraigados em mim, vai vencer também o sistema do mundo. Essa pressão que o mundo traz sobre a nossa fé em Jesus Cristo. Então, temos que aborrecer o mundo. A Bíblia fala, né? Temos que aborrecer o mundo, aborrecer os pais, aborrecer os irmãos, aborrecer esposa, esposo, aborrecer a si mesmo por amor a Jesus Cristo. Isso é Bíblia que eu estou falando para você. Então, dentro dessa reflexão, para que você possa abrir a sua cuca, você que de repente está fora dos princípios de Deus e está lá zombando, escarnecendo e fazendo a sua família sofrer, ei, preste atenção, você não é imortal. Você não é imortal. Você é mortal, você é um ser humano igual ao outro. Então, para de ser besta e retorne ao ponto original, aonde você estava, e reconcilia com teu Deus, para que você não seja pego de surpresa. Olha o que Jesus Cristo falou para aquele homem rico que não sabia o que possuía: louco,
Hoje te pedirão a tua alma. Para quem vai ser? Né? Então, preste atenção. Gênesis capítulo 3, isso é uma introdução desse assunto que eu estou trazendo, porque não dá para falar só em uma reflexão só. Então, não dá. Mas é inaceitável a desculpa de alguns que dizem que saiu da igreja porque teve decepção com fulano, com A e B. Não existe isso. Por que não existe, pastor S? Porque a aliança que você fez não foi com A, não foi com B. Não foi com o pastor que tu fez aliança, não foi com o obreiro que tu fez aliança, não foi com os membros da igreja que tu fez aliança, não foi com a sua esposa, não foi com seus filhos, não foi com seu patrão, não foi com ninguém. A aliança que você fez foi com Jesus. Então, que conversa é essa de você largar os caminhos do Senhor, porque eu fui decepcionado, porque ninguém me apoiou, porque isso, porque aquilo. Isso, perante Deus, é inaceitável. Deus não aceita de maneira nenhuma desculpa dessa. Mas, pastor S, como assim? Vai para o livro de Gênesis que você vai ver que Deus colocou Adão e Eva dentro de um jardim. Aquele jardim lá está simbolizando como seja a igreja. Vamos simbolizar como seja a igreja. E naquela época não tinha muito membro não, para fazer Adão e Eva pecar não. Só existia o membro 1 e membro 2. Só existia 2 membros naquela igreja. Só Adão e Eva. Dentro daquele jardim do Éden só existia 2 pessoas, Adão e Eva. Né? O primeiro veio Adão. O primeiro membro daquela igreja era Adão, era ele sozinho. Não tinha mais ninguém. Então, você tem que observar que as pessoas largam Jesus, não é porque fulano de tal falou isso, falou que não, é falta de aliança. Quando Adão pecou, quando a Eva pecou, quando ambos caíram, não foi culpa de membro nenhum, porque não existia ninguém lá. Então, a única pessoa que entrou lá foi a serpente. Foi Satanás que entrou naquela igreja. Né? Então, o diabo, ele tem acesso no mundo e tem acesso dentro da igreja. Não é porque você esteja dentro da igreja que o diabo não tem acesso à sua vida, não. Tem acesso. Porque ele vai ter acesso dentro da sua vontade. Você está dentro da igreja, está servindo a Deus, mas você está dividido. O diabo ele tem acesso, porque o diabo ele é espiritual, é um ser espiritual. Você está dentro de um campo físico, a igreja no sentido físico está lá adorando a Deus, tem um campo espiritual. O diabo ele entra dentro daquele campo e vai atingir você. O outro está bem no mesmo campo lá e não é atingido. Por quê? Porque estão servindo a Deus, estão servindo a Jesus 100%. Agora você está vacilando dentro daquele sistema, achando que só está dentro da igreja está seguro. E não está seguro, de maneira nenhuma. E o diabo ele já te desviou da presença de Deus lá dentro da igreja. Você já largou Jesus lá dentro da igreja. A questão agora é que você só quer uma desculpazinha para sair de dentro daquele sistema e ir para fora para poder fazer tudo aquilo que você já fazia e vai fazer muito mais. Porque antes de você aceitar Cristo, a pessoa que já bebia, já fazia tudo que era errado, beleza, agora ele vai retornar a fazer aquilo ali, é como a pessoa vomitou e está comendo o próprio vomito. A Bíblia se trata desse jeito. E aí vai fazer coisas piores ainda do que antes. É por isso que é inaceitável perante Deus qualquer pessoa que já aceitou a Cristo retornar e está comendo o vomito. Vomitou e está lá comendo o seu próprio vomito. A Bíblia trata dessas pessoas dessa forma. Então, são pessoas mal agradecidas, que estão na presença de Deus, Deus dá tudo para eles, e aí depois eles caem fora. Aí quando chega lá fora, fica querendo levar 2 coisas ao mesmo tempo, e Deus não aceita. Deus não quer você por metade. Jesus ele tem várias características que a Bíblia fala. Né? Ele é o alfa e o ômega, ele é a resplandecente estrela da manhã, falar, ele é o carpinteiro no sentido espiritual, ele é a principal pedra de esquina. A única coisa que você não vai encontrar na Bíblia lá é a característica de título de açougueiro. Você não vai encontrar nenhum título que Jesus é açougueiro,
Porque açougueiro, ele vai dividir as coisas e quer as coisas por metade. Jesus não é açougueiro para te querer por pedaço. Ele quer por inteiro, 100%. Ou você é 100% para Jesus ou não é. Deus não vai querer uma metade sua e a outra lá no mundo. Deus ele te quer 100%. 100% integrado para Ele. Quando você fica dividido entre as questões do mundo e as questões de Deus, achando que está agradando a Deus e achando que Deus está te segurando para você não morrer, isso é uma mensagem que o diabo traz sobre a vida de muitos. Muitos saem da presença de Deus e pensam que Deus está segurando ainda a sua vida porque conhecia a verdade lá. Jesus profetizava nas suas vidas, Deus falava umas maravilhas para eles, e aí eles saem fora achando que Jesus está sustentando as suas vidas, e não está. Então, isso é uma mensagem do diabo que coloca na vida de alguns. E aí, não que ele sai ali, pouco tempo depois a gente só sabe a notícia. Fulano de tal, isso aconteceu, isso e aquilo. E aí, se você for puxar o histórico ali, você vai ver que aquelas pessoas, tudo era pessoa de igreja, filho de pastor, de missionário. Pode ver, o cara era assaltante, o cara era ladrão, o cara era bandido, o cara era maconheiro, o cara era traficante, morreu, mataram ele. Puxa o histórico dele, você vai ver que era missionário, era pastor, era obreiro, pregador da palavra. Puxa o histórico, vai ver, aí puxa o histórico e vai ver porque a pessoa está lá. Porque foi decepcionado. Porque alguém não gostava dele. Não, foi uma escolha dele. Ele escolheu a servir a Jesus e ele acha que teve outra escolha a largar Jesus. E não existe livre-arbítrio, livre escolha nesse sentido. O livre-arbítrio só é aceito para quando você decide a qual caminho você quer seguir. Então, eu quero Jesus, beleza, então é Jesus, não tem retorno. Quando você retorna achando que vai ficar tudo assim, não fica, né? Há ainda questionamento nesse sentido que ainda eu não tive ainda um entendimento, estou estudando a palavra relacionada às pessoas que saem da presença de Deus e morrem fora da presença de Deus, se eles vão diretamente para o inferno ou nesse intervalo eles tiveram um certo tipo de reconciliação com o Senhor e Deus ainda salvou a ele, né? Ou quando ele sai ali daquela presença ali de Deus, que não está mais dentro da igreja, ali que não vê ele mais comungando a fé, mas lá fora ainda ele está indo um pouquinho ainda, e aí de repente ele sabe a notícia que fulano de tal morreu, se ali foi Deus já levando a sua vida para ele não perder a sua salvação. Então fica muitos questionamentos, e isso não é bom porque muitas vezes faz com que muitos se esfriem da sua fé. Tem pessoas que ficam frias, não tem a mesma estrutura que o outro tem. Mas eu fico na questão, é inaceitável a questão de você largar Jesus, largar a fé, largar tudo que você aprendeu de bom para poder servir ao mundo. Não tem como. Então, isso é a questão de você querer. É você querer. Eu quero servir ao Senhor e pronto. Adão e Eva estavam ali servindo a Deus, no jardim do Éden. O diabo só teve acesso a entrar dentro daquela igreja ali, porque eles abriram espaço. O diabo só tem acesso a entrar na sua igreja, que é você, a igreja é você, se você abrir espaço. Se você não abrir o espaço, com certeza o diabo ele não vai entrar. Diz a Bíblia que resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. A questão é que as pessoas não querem resistir o diabo, não quer resistir o sistema que o mundo traz, que é interligado a Satanás, não quer resistir, então o diabo chega e aí traz aquela bandeja para aquela pessoa, e aí aparentemente eles acham que aquilo que está recebendo do mundo, né, é melhor do que aquilo que Deus está trazendo para as suas vidas, e não é. Acha que não é suficiente aquilo que Deus está trazendo às suas vidas, não é. Aí as pessoas ficam revoltadas porque eu estava na igreja e depois que eu fui para a igreja a minha vida virou um inferno, não é a mesma coisa. Quando eu estava lá fora eu tinha isso, eu tinha aquilo. Tudo isso é desculpa.
E isso é inaceitável. Se fizer a coisa correta, Deus prospera o justo. A Bíblia fala que nós comeremos do bem e do melhor desta terra. E nós podemos ter sucesso fazendo a vontade do Senhor. Fazendo a vontade do Senhor. Eu costumo dizer que eu não sigo ninguém nesse sentido assim. Eu sou fã de fulano. Porque eu vou me espelhar. Não, eu não gosto de espelhar em ninguém. A única pessoa que eu se espelho é em Jesus e na minha própria pessoa. Acabou. Porque quando você se espelha em você mesmo, aí, meu filho, se você cair, aí você cai junto. Agora, quando você se espelha em alguém, para tu se espelhar em alguém, no sentido aqui dentro desse campo físico que nós vivemos aqui, essa pessoa ela tem que ter morrido farto de dias e não ter fracassado. A maioria a gente vê das pessoas que quando chegam no topo do sucesso, eles fracassam, caem, desmoronam. Aí as pessoas ficam fazendo homenagem para aquela pessoa, ficam fazendo isso, fazendo aquilo. A homenagem que tem que fazer é para a pessoa que está viva, a pessoa que está viva ali. Quando você está vivo, não levanta ninguém para te fazer uma homenagem quando você está vivo. Depois que você morre, você é bonzinho, todo mundo quer fazer homenagem para você. E eu costumo dizer, eu não aceito homenagem na minha vida depois que eu morrer. Quem quer fazer homenagem, faça homenagem enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, não preciso de homenagem. Eu não vou receber homenagem morto. Então eu detesto esse tipo de coisa. Receber homenagem, a pessoa morreu, aí vamos fazer homenagem. Eu não faço. Na minha igreja, aqui aonde eu verdadeiramente estou levantando esse ministério, não existe eu fazer homenagem para quem já morreu. A homenagem é para quem está vivo. E se permanece no degrau ali, está no degrau e verdadeiramente nós podemos tirar aquela pessoa como exemplo. Mas a maioria não aguenta. Um pouco tempo a gente vê a bomba explodindo. E aí como é que eu posso me espelhar numa pessoa? Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Então essa é uma reflexão número 246 aqui nessa tarde de domingo, para que você possa voltar para as escrituras sagradas e começar a estudar. Porque se você perder a sua vida, perder a sua salvação, ir para o inferno com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus na mão, meu amigo, você é bobo mesmo. Não tem como. Você com a chance, com a oportunidade nas tuas mãos, e aí você lança essa oportunidade fora, porque o sistema do mundo está me dando uma coisa melhor. Acha que o sistema do mundo é melhor do que servir a Jesus? Né? Não, de maneira nenhuma. Então você está sendo enganado. Satanás está te enganando, né? Com essa mensagem, que é achar que você na presença de Deus está sofrendo, não está recebendo nada, é um miserável, é isso e aquilo. Não, de maneira nenhuma. Sofrer é lá fora. Sofrência é lá fora, aí o negócio pega. Mas na presença de Deus não existe sofrência, não existe esse sofrimento nesse sentido que você está sendo pressionado, está sendo miserávelzinho. Não, o sofrimento que nós passamos é pelo amor ao Evangelho, o amor de Jesus, e esse é um sofrimento positivo. Além disso, se você passa algum sofrimento que não é o sofrimento justo por causa da sua fé, aí, meu filho, você está todo errado. Porque não existe um crente ter sofrimento paralelo. O sofrimento que nós passamos é porque nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos sendo justos aonde há uma geração de pessoas injustas. Esse é o sofrimento. Esse é o sofrimento, mas é um sofrimento que vai te trazer honra. Porque o próprio Jesus Cristo falou que aqueles que honram a Ele, Ele vai honrar perante o Pai. Agora, se você desonra a Deus com um sofrimentozinho, com essas coisinhas pequenininhas que a gente vê por aí, já está querendo largar Jesus, meu filho, como é que você vai receber honra? Porque a honra que o mundo dá, ela quer de volta, ela quer com sua própria vida, ela toma com a sua própria vida, ela dá honra, o mundo, o sistema do mundo, ele dá honra à pessoa, dá, mas com pouco tempo ele está tomando de novo, eu quero de volta. Aí já toma a honra da pessoa, já vai, a própria alma vai ser o pagamento. Porque a própria Bíblia fala que o salário do pecado é a própria morte. Quer dizer, o salário que o mundo te dá é a tua própria vida, que é a tua própria salvação.
Que Deus abençoe. Eu fico por aqui nessa reflexão. Shalom. Até a próxima reflexão.